Aonde está o reino dos céus? Você já parou para se perguntar onde está o reino dos céus? Muitos falam que após a morte ou após o sono, como o apóstolo Paulo dizia, que o reino dos céus seria lá no céu, que viveria lá. Mas e você? Já pensou aonde é o reino dos céus? Já pensou se vai morar no reino dos céus? Bom, hoje eu vou começar a esclarecer um pouco sobre esse assunto. Vem comigo e juntos vamos desfrutar dessa palavra maravilhosa que Jesus trouxe. Em Lucas capítulo 17, no versos 20 em diante, Jesus ele esclarece um pouquinho sobre o reino dos céus. Jesus diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus, respondeu-lhes que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Presta muita atenção. Nem dirão, eis-lo ali ou eis-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bom, se o reino de Deus está dentro de nós, você já pensou que talvez você está buscando o reino de Deus em outro local, não dentro de você? Você já parou para pensar sobre as parábolas? Todas elas falam de dentro. O filho pródigo, por exemplo, ele está dentro da casa do pai e por um momento ele resolve sair e desfrutar do mundo, ou seja, dos prazeres, desejos, vontades. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Desejos, aparências, vontade, conquistas. Isso é o que Jesus chamava de mundo. Ele não chamava de mundo aqueles que estavam fora do conceito religioso dele, mas aqueles que queriam aproveitar de coisas pessoais, desejos carnais. Esses desejos é o que ele chamava de mundo. O reino ele chamava de coração, ou lado interior. O exterior, ele diz aqui no verso 20, no finalzinho dele, que o reino de Deus não vem de aparência exteriores, ou seja, não vem da parte de fora. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos ler aqui também em Mateus, no capítulo 15, o versículo 11 até o versículo 20. Olha o que Jesus diz para os que questionaram a ele, os fariseus, saduceus, os homens que se diziam doutores da lei, sábios, aqueles que deviam ensinar as pessoas. Eu vou até um pouquinho antes aqui, o verso 7 em diante. Olha a palavra de Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vosso respeito de quem? Daqueles questionadores que eram os doutores da lei da época. Eles diziam: estas palavras honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. O profeta Isaías profetizou que esses homens, se passando por serem bons, se passando por serem servos de Deus, honrava a Deus só com os lábios, mas não com o coração. E ele continua dizendo ainda: mas em vós me adorarão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Continuamos ensinando doutrinas com preceitos humanos, aquilo que está fora, não sobre o que está dentro, porque o que está fora são aparências: se vestir bem, andar bem, fazer coisas que as pessoas veem e julgam ser boa. Isso é o que está fora. Mas lá dentro temos pensamentos de morte, de homicídio, de adultérios, pensamentos de ira, de raiva. Então é isso que Deus
em Jesus, queria mudar em nós. Bom, e ele continua dizendo, no verso 11 agora em diante: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai de sua boca, isto é, o que contamina. Então, muitas das vezes, nós ainda julgamos o que a pessoa come, o que a pessoa bebe, o que a pessoa faz exteriormente, mas não entendemos o que está dentro. Continuando aqui, verso 12. Então os discípulos se aproximaram dele, perguntando-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os fariseus, que eram aquelas pessoas da época, uma classe de sacerdotes, estudiosos, doutores que meditavam na lei dia e noite, que eram detentores de conhecimento, e iria escandalizar sobre o que Jesus falou. Mas a resposta de Jesus vem logo em seguida. Respondeu-lhe ele: todas as plantas que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os, são guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Jesus ali estão falando para eles, os discípulos que estão em volta deles, que a verdade, ela vai além do que os preceitos humanos. A palavra de Deus, ela é muito além. Deus, ele deixou determinado um conhecimento de acordo a cada época para cada ser humano poder entender. E Jesus, ele era detentor de vários conhecimentos. Sabendo disso, sabia que o comer sem lavar a mão não seria pecado. Poderia contaminar o corpo com doenças, sim, é verdade, por isso é pecado. Tudo que traz a morte é pecado. Mas isso não traria a condenação daquele ser humano. Mas o que sai do coração, sim. Continuando Jesus a falar. Respondeu Jesus: estais vós também ainda sem entender? Perguntando para os próprios discípulos. Não compreendes que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, mais uma vez, o reino dos céus, ele está constituído dentro de nós. Se você não tem domínio próprio, não consegue conter os seus desejos, não consegue mudar os seus pensamentos que são maus, não consegue desejar o bem para o teu próximo, você ficará de fora do reino dos céus. O reino dos céus não é onde Deus está morando. Muitos acreditam que sim, que vai morrer e vai para lá, para o paraíso. Mas o que a Bíblia nos diz? Em Apocalipse ele afirma que João olha para o céu e vê a nova Jerusalém descendo do céu. Se a nova Jerusalém está descendo dos céus, logo o reino dos céus não é nos céus. O reino dos céus está dentro de nós. E ele diz mais. Diz que o próprio Deus, o próprio Senhor habitará entre os homens para sempre. Não é o homem que vai habitar com Deus para sempre, mas é o próprio Deus que habitará entre nós em Cristo Jesus. Então Jesus agora habitará conosco para sempre. Por isso ele diz: vou para o Pai preparar-vos lugar. Para onde vou, voltarei e levarei a vós, para que onde eu esteja, vós também estejais. Olha que mistério! Jesus, ele estava dizendo claramente que ele ia preparar a nova Jerusalém que desceria do céu, estaria lá e nós estaríamos com ele eternamente. Mas o reino dos céus, ele tem que ser criado dentro de nós. A parábola da viúva que perdeu a dracma, ela tinha 10 dentro da casa. Veja mais uma vez, está falando de dentro. Ou seja, ela perdeu a pureza.
ela perdeu o desejo de fazer o bem, ela perdeu o olhar para o teu próximo e querer só o bem, porque dentro dela começou a ter a impureza da sujeira. Por isso ela começa a limpar toda a casa, ela limpa cada canto, tirando cada item que um dia entrou dentro dela, o desejo de matar, o desejo de homicídio, o desejo de adultério, o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. E agora ela está limpando o coração, para novamente estar pura, para que o que sai da boca dela seja palavras limpas. Por isso também o apóstolo Paulo diz que não saia de nossa boca palavras torpes, porque toda palavra que sai de nossos lábios são palavras de construção. Por isso devemos dizer sempre o bem. Sempre dizer coisas que queremos que aconteça para o nosso e o do próximo. Coisas boas, não desejando o mal. Quando você começar a entender que o reino de Deus, ele está dentro de vós, não fora, você irá entrar para dentro de você mesmo, assim como aquela viúva fez, e reconhecer toda a imundícia que tem lá dentro, limpar. E quando você encontrar de novo esse reino dos céus lá dentro, que Jesus falou, por isso que o reino dos céus é comparado a uma viúva que perdeu a sua dracma e foi limpar a casa para encontrar. E ela fica tão feliz quando encontra que chama as suas amigas para contar e fazer uma grande festa. Então, quando você encontrar o reino dos céus aí dentro de você, de verdade, tirou todo o mal, limpou, isso cabe a você. Às vezes a gente quer deixar para outro, mas é você. Não é pastor, não é obreiro, não é amigo, nem o próprio Deus. Por isso Deus falou com Caim: Caim, por que o teu semblante caiu? Se fizer o bem, não atento para ti? Caso contrário, o pecado terá domínio sobre você e você pecará. Mas cabe você dominar o pecado. Então somos nós. Nós que temos que fazer essa limpeza. Tirar todo o mal, querer só o bem. E aí sim o reino dos céus brotará de dentro de nós. E de dentro de nós ele vai espalhar para todo mundo. E você será uma bênção em Cristo Jesus.